noite a todos. Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Eu venho aqui, amados, através desse vídeo, não por engajamento, não por reconhecimento, porque até então eu nem canal no YouTube tenho. Mas o meu Senhor, Ele já vem me informando, me dizendo que eu devo falar sobre o meu testemunho. E eu tenho que contar de tudo pelo começo. E o começo era o seguinte: eu sou o Anderson Acioli de Abreu e vivi uma vida comum. Tenho marcas de guerra, tatuagens. Estava vivendo no mundo até um certo tempo e decidi retornar aos caminhos do Senhor. Mas o que eu estava no mundo perdido? Se eu já conhecia a palavra, não é? Já conhecia a palavra do Senhor, porém estava afastado já há um bom tempo, né? Então, as pessoas às vezes perguntam assim para mim: Anderson, mas não é difícil ser crente. Eu posso falar para vocês abertamente. Eu vou explicar como ser crente, servir ao Senhor, não é que seja difícil, mas quando você está vivendo no mundo e tenta de uma certa maneira se sair da sua zona de conforto e tenta buscar aquilo que você não está fazendo do seu cotidiano, é isso que eu falo, é você mudar o seu cotidiano, a sua maneira de pensar. Quando você é convidado por um amigo a ir à igreja e você sente a presença do Senhor, que é algo assim sobrenatural, mas seu amigo olha para você: e aí, Anderson, é hoje? Aí você olha para ele e fala: não, hoje não, depois. Tô falando desse pensamento. Era o que eu estava vivendo até um certo tempo atrás. Eu retornei aos caminhos do Senhor no dia 19/11/23, né? Ano passado. Só que o sonho que eu tive, que eu acredito que tenha sido uma revelação do próprio Jesus Cristo, assim que eu tive o sonho, eu não retornei aos caminhos dele. Porque hoje eu trabalho na empresa do Grupo Carrefour, aqui no CD da Muribeca, em Recife, Jabotão dos Guararapes. E eu estava no período noturno. E quando eu tive esse sonho revelador, né? Quando eu me acordei e fui tentar analisar que se era para mim ou se era para alguma pessoa próxima a mim, nessa mesma noite, veja como nosso Deus, como nosso Jesus Cristo, Ele é atencioso, Ele é carinhoso, Ele bate na porta para você abrir para entrar, Ele não arromba a porta. Veja como Ele é atencioso. Eu pensava que este sonho revelador fosse para um colega meu de trabalho que, por questões éticas, eu não irei falar o nome dele, mas ele sabe que esse vídeo vai chegar a ele, eu tenho certeza, eu creio nisso. Que quando esse meu amigo veio falar comigo, que eu estava no período noturno, fazendo um treinamento para o inventário, que ocorreu muito bem, diga de passagem, ele chegou para mim e começou a falar sobre a vida dele e as coisas que ele passou, sobre o álcool, sobre noitadas, e disse para mim: Anderson, hoje eu estou aos caminhos do Senhor. Levei meu filho, levantei a mão, só que meu filho ficou um pouco envergonhado. Então, depois eu vou levar ele novamente. Aí eu lembrei: meu Deus do céu, então esse sonho que eu tive era para esse meu colega. Aí eu pensei: poxa, será que Jesus desistiu de mim? Esse foi o pensamento que eu tive, para ser mais natural possível. Só que, com relação a isso, eu fiquei em silêncio,
não falei deste sonho e fui deixando, vamos supor, se eu tive esse sonho numa quarta-feira, vamos supor em novembro, eu demorei umas 2 ou 3 semanas para falar primeiro para minha mãe e depois para o meu irmão, que graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no caminho do Senhor. E depois eu falei para esse meu colega também, né? Então, até nisso, ele é maravilhoso, porque eu pensei que este sonho fosse um alerta para um colega meu, mas acabou que foi para mim. E eu fico muito emocionado porque, assim, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele é único e faz todos os tipos de milagre. E se alguém perguntar para vocês hoje, meus amados, qual é o maior milagre que Jesus já fez? Vocês vão dizer, claro, a gente já leu tantas vezes a Bíblia, mas quando você lê cada dia, você sente um prazer, uma imensidão de conhecimento novo a cada leitura. Mas quando te perguntam qual foi o maior milagre que Jesus já fez, você pode dizer para mim, ele andou sobre as águas, ele transformou a água no vinho, ele multiplicou pães e peixes, expulsava os demônios, né? Mas, amados, que isso sirva de exemplo também, né? Não só pelo que o Anderson está falando, mas pelo que eu creio que vocês devam pensar nisso, como o próprio Paulo. O maior milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas é nos mudar. Nós, como vasos, necessitamos ser moldados, lapidados. Então, o maior milagre que Jesus pode fazer, ou que já fez, é em nós, é em mudar nós. Porque imagina quando você tem um pensamento, você vive uma vida completamente diferente do que você vive agora, quem vai olhar você vai dizer, não, não é possível. Essa não é a mesma pessoa. Até o semblante dela, até a maneira como ela se porta, até a forma como ela anda, até a maneira de tratar nos momentos mais difíceis. São esses detalhes que Jesus é tão dedicado, é tão gentil e é tão cuidadoso com nós. E amados, falando disso, sobre qual o maior milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas ou que ele já fez, é em nos mudar. Mas nos mudar como? Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, crê que ele é o seu salvador pessoal, mas você não o reconhece e você não muda, você não nasce de novo, não tem propósito, não tem sentido. Você tem que nascer de novo, você tem que mudar. É assim que funciona para Jesus. É fazer vasos novos. Entendeu, amados? Então, o maior milagre que ele pode fazer é nos mudar. Nos mudar. Para que a gente possa se adequar ao seu reino, que é maravilhoso. Eu creio. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E, amados, o sonho que eu tive, que eu imaginei que fosse para esse meu amigo, acabou sendo para mim. Porque eu falo para vocês. Estava eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos e uma de 1 ano e 6 meses, que é a Elane Eduarda, de 10 anos, no final do ano vai fazer 11 anos, e a minha Maria Vitória, que tem 1 ano e 6 meses, né? Eu estava numa rua em que eu morei há muito tempo atrás, né? Estava muito escura essa rua e em um determinado ponto tinha um ônibus escolar, daqueles pequenos, amarelo, e ele estava parado num canto. Eu podia enxergá-lo de longe. E na janela estava meu irmão, o Alan. Ele olhava para a janela e com um tom assim, dava para ser visível nos seus olhos, de tristeza, de dor, esbravejando: Ô Anderson, Anderson, por que você não retornou aos caminhos do Senhor? Agora não dá mais tempo, Anderson. A sensação que eu tive
momentânea àquilo, foi o que eu estou fazendo agora para vocês. Eu sorri, olhei para ele e disse: vá em paz, meu irmão. Ainda bem que você conseguiu a sua salvação. Eu estou feliz por você. Quando eu vou dando as costas para ir embora, no sentido que eu estava indo, eu escutei, só podia ser ele: glória ao Pai, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso Yeshua. Ele vive, o Cordeiro vive. Eu escutei eu não sei como te explicar, amados, como explicar a vocês, ouvintes, mas que era parecido com o som de uma cascata, as águas passando pelas rochas, com um som de trovão. Mesmo assim, a voz que eu escutei, e ele dizia assim: ainda dá tempo, meu filho. É só você pegar na minha mão e não olhar para trás. A sensação que eu tive na hora, quando eu escutei isso, foi de alegria, de euforia total. Eu vou ser salvo também. Eu vou ser arrebatado também. Eu fui correndo para tentar dar a volta no ônibus, mas eu pensei muito rápido. Eu pensei em fazer isso, mas eu não fiz. Eu fiz assim: vou pegar na mão dele e vou entrar dentro do coletivo assim mesmo, sem precisar dar a volta no ônibus. Apesar do ônibus ser pequeno. Mas ele me chamou, eu tinha que segui-lo. Só que eu não olhei para trás, como ele havia falado, né? Quando eu peguei na mão dele, e dava para ver que na janela era uma mão machucada e tinha uma manta branca até aqui. Aí eu peguei na mão dele. Quando eu fui pegando na mão dele, as vozes que saíam daqui das minhas costas, de trás de mim, da minha esposa e das minhas duas filhas, começaram a ficar com vozes completamente alteradas, que não eram as vozes delas. Anderson, Anderson, Anderson. Só que eu não olhei para trás, eu o obedeci. Adentrei dentro do coletivo. Amados, quando eu entrei dentro desse coletivo, não parecia ser o mesmo ônibus. Eu olhei, dei uma volta em mim mesmo. Meu Deus, não é o mesmo ônibus não. Ele era tão pequeno do lado de fora, por que agora está tão grande? As janelas que eram para ser próximas uma das outras, elas ficaram muito distantes, parecia que não tinham fim. Igualmente com os corredores, que parecia que não tinham mais, não dá nem para enxergar o final, de tão longe que estavam. E os assentos eram um pouco distante do outro, e as pessoas que estavam sentadas estavam com uma aparência um pouco apreensiva, de como se estivesse esperando alguém ou alguma pessoa próxima. E as pessoas que estavam lá, eu não lembro de ter visto elas em vida, né? E cada um apreensiva, sentado olhando para frente, assim, nessa posição. Depois que eu dei a volta, quando eu olho, sentido contrário que eu estava olhando, ele vinha. Amados, as pessoas podem dizer, quando eu falei isso em sonho para algumas pessoas, né? Eles falam: ah, antes é um anjo. Ah, antes aí é teu protetor. Ah, antes é o teu anjo da guarda. Ah, antes é isso, é aquilo. É um mensageiro. Meus amados, eu poderia imaginar que seria realmente um mensageiro. Mas da forma como ele veio e falou, eu pensei logo: é ele. É o próprio Cristo. Por que eu digo isso, amados? Pelo simples fato: quando ele veio se aproximando com aquelas vestes mais brancas do que essa que eu estou usando, que inclusive tem aqui, ó, o rei está voltando, Jesus. Quando, e era desta cor aqui, ou então mais alva que isso, ele veio se aproximando, rapidamente eu olhei para suas mãos que estavam marcadas, seus pés também, porém com um brilho surreal que você não me pergunta, que eu não consigo identificar qual era a cor da aparência dele, mas eu não conseguia. Eu tentei, confesso para vocês, meus amados colegas da empresa, perguntavam para mim assim: Cioli ou Acioli, e a aparência, o rosto? No lugar do rosto eu só vi o sol, e se aproximava eu começava a fechar os olhos de tão claro que parecia essa luz que está aqui para poder a imagem da câmera ficar legal. Se aproximava, eu
eu começava a virar o rosto, porque eu não aguentava tão poderoso que era aquela luz, que eu pensava que ia me cegar. E foi se aproximando, eu, caramba, e só via do pescoço para baixo. E eu ainda tive a humildade de dizer isso. Eu reconheci: Senhor, onde é que eu me sento? Simplesmente com aquela voz, com um som de cascata passando pelas rochas e de trovão. Eu quero que você se sente ali, meu filho. Aí ele apontou, eu olhei na direção que ele apontou. Na direção que ele apontou, o ônibus deu uma diminuída, não ficou do tamanho infinito como estava, e eu olhei a direção do motorista, que estava vazio. Ele falou para mim assim: Filho, eu quero que você sente ali naquele coletivo e conduza este ônibus. Eu disse: Mas logo eu, Senhor, no meio de tantos, eu sou pecador. E eu vou levar este ônibus para onde? Quando eu virei, ele já não estava mais. Eu creio que se você chegar até esse ponto do vídeo, esteja entendendo que esse sonho revelador que eu tive não pode ser sobre outra coisa a não ser o arrebatamento. Então, quando depois que ele saiu, e eu fiquei com o pensamento do que ele falou foi sentar no coletivo e conduzir. Foi isso que eu fiz. Sentei no lugar onde era para estar o motorista, liguei a chave e segui. Amados, eu não faço ideia de que lugar é esse que eu estava indo. Se eu tivesse que descrever, fica até difícil de tentar explicar para vocês, mas era algo muito lindo. Você conseguia ver a água escorrendo, como se fosse uma cachoeira, uma cascata. Não, você não escutava a zoada dela. E você via algumas pessoas de branco e os animais interagindo completamente, com bastante tranquilidade, com bastante naturalidade. Eu só pensei: meu Deus, eu morri? Que lugar lindo é esse? Só que quando eu ia adentrando mais e mais adentro deste lugar lindo e maravilhoso que eu estava vendo, a sensação que meu corpo estava sentindo nesse sonho era isso. Eu estava olhando para cima. Chegou até um certo ponto que eu senti um estralo no meu pescoço. E eu me acordei deste sonho. Amados, eu contei este sonho para os meus amigos que são cristãos, que hoje retornei aos caminhos do Senhor. Depois que eu me acordei deste sonho, eu já estava sentindo algo em mim antes de retornar ao caminho do Senhor, no dia 19 de novembro de 2023. Eu estava sentindo um vazio, que eu não sei explicar a vocês. Eu já tinha deixado de beber, tomar bebidas alcoólicas, já tinha parado de escutar músicas mundanas, né? Coisas que eu já fazia antes neste mundo, já não me interessavam mais, até programas de TV, questões até de futebol, tudo que é atrativo, como mexer em redes sociais, eu comecei a olhar de uma maneira diferente. Eu disse: meu Senhor, tá faltando alguma coisa. Chorava sem razão, às vezes escutava uma música, um hino, um louvor, que era direto. E a voz dele, que se acusava para mim, é a mesma voz que eu sempre ouvi na minha primeira passagem e no sonho. Então, nesse mês de novembro de 2023, no dia 19, eu retornei. Depois de 2 ou 3 semanas que eu tive este sonho, eu falei para minha mãe e para o meu irmão. E depois falei para os meus colegas de empresa. Inclusive este colega que eu pensava que esse sonho revelador era para ele, acabou sendo para mim. E muitos dos meus colegas já falaram isso em suas congregações. Hoje eu estou fazendo parte do coral numa empresa onde eu trabalho, no Grupo Caifu,
em que nós louvamos ao Senhor durante as segunda, quarta e sexta. Cada um tem uma oportunidade de ministrar a palavra, de ser a boca de Deus aqui na terra. A gente pede muita oração quando a gente vai se apresentar para louvar Ele, ou então no nosso culto, porque a gente sente a presença dEle. E nessas ministrações, eu fui me aprofundando, eu fui seguindo mais adiante a, a presença do Senhor, certo? E na igreja que eu retornei aos caminhos do Senhor, na congregação que eu retornei aqui do Recife, eu consegui, através do Pai, algo que eu pensava que não era mais possível, né? Que é se sentir amado novamente, não é isso? Aquela sensação que a gente sabe que Jesus ele fez todos os milagres possíveis, andar sobre o mar, acalmar o mar, expulsar demônios, transformar a água em vinho, mas o maior milagre que Jesus fez foi ter mudado a mim, foi ter me aceitado de novo. Eu imaginava que este sonho era para o meu colega, para avisar ele, mas não. Eu pensava que ele tinha desistido de mim, e ele não desistiu, nem de mim e nem da minha família. Por isso que eu falo, amados, a vocês que estão afastados, ou que não conhecem a palavra do Senhor como nós cristãos conhecemos, eu digo para vocês, vá a qualquer congregação, lá você vai ter um encontro com Deus. Lá Ele vai dizer para você qual o melhor lugar para você ir. Eu não estou aqui para levantar bandeira sobre religiosidade, porque o que Deus quer é que você seja o mais natural possível, para a gente poder ter mais testemunhos como esse, do sobrenatural. A religiosidade, ela fica mais para a questão mundana do homem, né? Mas que vocês vão entender que eu estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. Não tenho muita experiência em falar em vídeo, né? Como minha própria filha de 10 anos, que ela está me ajudando aqui a editar os vídeos, porque eu não faço a mínima ideia, certo? Então, eu estou sendo o mais natural possível, tentando lembrar de todos os detalhes do sonho, para poder dizer a vocês, meus amados, que dá tempo. Vá a qualquer congregação. Eu tenho certeza. Você vai agora. Escuta o que o Senhor tem para te dizer. Que eu tenho certeza que você vai sair de uma maneira completamente diferente de como você entrou. E pode ser este dia que você retorne ou aceite-o, porque o reino dos céus se aproxima. Jesus está voltando. Ele está às portas. E ainda dá tempo, amados. Enquanto todos pensavam diferente, Jesus ele tem um milagre para você. Só basta você crer e ter fé. Se você não tem o hábito, ou a sua família não tem ido à igreja, tudo bem. Busque ao Senhor. Invocai-o enquanto está perto. É isso que eu tenho para falar para vocês, meus amados.